Vamos ler 2 versículos, depois nós vamos ler o tema, que diz assim: 54, versículo 7 do profeta Isaías. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolhi. Versículo 13 diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. O tema diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a tua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Pode se assentar. Deus fiel, aleluia. Irmãos, toda glória, toda honra pertence a Deus. Amém? Eu quero desde já agradecer a vida do pastor Reginaldo, a qual nos fez um convite para poder estarmos aqui nessa noite, para poder adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Também fazia tempo que eu não vi o presbítero Jorge, junto com a sua esposa Regina. Cadê ela? Ali. Fazia tempo. Estava falando para ele que a filha dele tá moça, Daqui uns dias eu estava brincando com ele. Foi um camarada, faz umas 3 semanas lá em casa. Pedi minha filha em namoro. Eu olhei assim e falei: meu Deus, já está chegando o tempo. Aí eu brinquei com ele ali e falei assim: logo, logo está você. Então, gostaria de agradecer também a vida da irmã Andréia, esposa do pastor Reginaldo, e todos os irmãos que estão aqui. Aleluia, que vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite e ser grato por esta oportunidade. Amém? Eu quero dizer para você que Deus é aquele que sempre surpreende o seu povo. Aleluia, é verdade. Se você vem na expectativa do pregador, eu quero dizer para você que você vai se decepcionar. Agora, se você veio na expectativa de Deus falar com você através da sua bendita palavra, Deus ele vai falar com você e comigo, esta noite. Então eu quero que você entenda que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E quando a pessoa sai da sua casa com o desejo de ouvir a sua palavra, ela não sai de mãos vazias. Aleluia. Ela sai sempre levando uma porção daquilo que foi falado para ela. É verdade. Então desde já eu quero ser grato e quero que você entenda. É noite de você entender qual é o seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos para a palavra que diz assim. Lendo a palavra do profeta Isaías, no capítulo 54, nós podemos observar algo muito extraordinário, irmãos. Algo que o que me chama a atenção é que quando o profeta começa a profetizar, Isaías ele foi chamado justamente para profetizar num tempo a qual havia uma escassez muito grande. A Bíblia nos relata que o profeta ele tinha uma preocupação de poder levar a palavra de Deus. E justamente não falar aquilo que ele gostaria de falar para as nações. Até mesmo porque chegou um tempo ao qual o profeta falava aquilo que ele achava que merecia falar para o ouvido do povo. Não é à toa que, se você for observar do capítulo 1 até o capítulo 5, mais ou menos, nós começamos a observar Isaías falando: ai dos bêbados, ai daquele. Isaías sempre tinha um dedo para poder apontar para aquele que estava fazendo coisa errada. Aleluia. Só que a Bíblia nos mostra que no capítulo 6, Isaías ele tem uma experiência grandiosa com Deus. E diante dessa experiência grandiosa com Deus, nós podemos contemplar no capítulo 6 Isaías tendo essa experiência. A Bíblia fala que aquele profeta que falava ai daquele, ai de você, Isaías começa a observar a sua pequenez diante de Deus. A Bíblia fala que no capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías começa a contemplar o trono de Deus. E diante disso ele começa a entender que ele também era um miserável diante dos homens. A maior coisa que eu vejo diante de um homem e de uma mulher é reconhecer que ela não é melhor e não é também melhor do que ninguém. Ela sempre tem que entender que ela sempre será pior do que a outra pessoa. Quando eu acho que sou melhor do que alguém, eu entendo
que estou querendo ser superior a esta pessoa. Mas aqui nós podemos observar no capítulo 6 que o profeta Isaías, ele começa a ter esta visão. Não é à toa que diante desta visão a Bíblia diz que um serafim pega uma tenaz, uma brasa diante do trono de Deus e começa a purificar os lábios do profeta. Porque o profeta já não iria falar aquilo que ele gostaria de falar, mas assim aquilo que Deus iria colocar na boca dele para poder falar. Aí vem a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o profeta começa a entender a sua chamada, é aí que ele começa a dizer: ai de mim que vou perecendo diante de homens de impuros lábios. A Bíblia diz que Isaías começa a ver a sua pequenez diante de Deus. Não tem aquele irmão que não consegue entender que quando ele vê Deus diante dele, ele tem que se curvar e ver que ele é pequeno diante de Deus. Porque quem está diante de Deus, ele tem que entender que ele sempre vai ser pequeno. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando o profeta começa a ver, ele começa a entender que ele precisa mudar. E quando ele começa a entender que ele precisa mudar, a Bíblia vai dizer que ele se prontifica diante de Deus para poder levar a palavra. Você sabe que eu venho nessa noite dizer para você, quem está aqui para se prontificar em querer levar a palavra de Deus? Quem está aqui nessa noite para querer se prontificar e fazer o id de Deus, irmão? Como um profeta, a Bíblia diz, não foi Deus que chamou o profeta, mas o próprio profeta, diante da visão, ele se prontifica. Aleluia. E aí vem a chamada do profeta. Nesse capítulo 6, a Bíblia diz que ele começa a profetizar para toda Jerusalém. O povo de Judá estava totalmente se corrompendo. A Bíblia diz que eles estavam se prostrando diante de outros deuses. A Bíblia diz que eles estavam realmente destruindo toda a palavra de Deus. Mas aí a Bíblia diz que o profeta começa a falar do juízo de Deus. E quando chega nesse capítulo 54, o que me chama a atenção não é só o capítulo 54. Você sabe o que é? É a maneira que o profeta começa a relatar desde o começo do primeiro versículo do capítulo 54. A Bíblia diz que o capítulo 54 é tão interessante, pastor Reginaldo, que ali nós começamos a observar uma relação de Deus para com Israel. A Bíblia fala que a relação a qual Deus queria para com Israel era justamente uma relação de marido e mulher, irmão. Quem não gostaria de ter o seu sobrenome, o sobrenome de Deus? O que me chama a atenção é que justamente se você for observar, vários versículos começam a chamar a mulher que era estéril. Aqui está falando justamente quando o povo de Israel foi pós-cativeiro. E eles estavam vivenciando uma opressão, eles estavam oprimidos diante de toda a situação a qual eles estavam vivendo. Você sabe o que é isso? Eu começo a entender que quando nós procuramos não querer ter mais um relacionamento com Deus, Deus ele fica impossibilitado de poder estender as tuas mãos para com a mim e para com a sua vida. E era assim que o povo de Israel estava fazendo. O povo estava indiferente para com Deus. O povo vivia da maneira a qual eles queriam viver. O que me chama a atenção é que muitas das vezes nós queremos vivenciar as bonanças e a abundância de Deus na nossa vida, mas temos que entender algo, que para que nós possamos receber as promessas que Deus tem feito para nós, a única coisa que Deus vai querer de mim e de você é a obediência. Aleluia. Glória a Deus. Só que aqui nós começamos a observar algo muito interessante, que quando o profeta começa a dizer que a mulher que era estéril iria poder gerar, imagine num tempo de hoje, vamos nos colocar no tempo de hoje, uma mulher que casa, geralmente ela sempre vai querer dar filho para o seu marido, não é assim? Porque é a sua descendência. A Bíblia diz que no Oriente Médio, quando uma mulher não poderia ter filhos, ela tinha legalidade, porque a lei dava a legalidade para ela, para o seu marido poder se casar com outra mulher. E dentro disso ela poderia gerar filhos para com o seu esposo, porque ela não tinha condições, então a sua substituta iria gerar filhos para ela. A Bíblia fala que aqui em Jerusalém estava desse jeito. Ela não conseguia gerar mais. Você sabe por quê? Por causa da opressão. A Bíblia diz que Deus
deixou de mão o povo, justamente porque o povo não estava vivenciando de acordo com aquilo que Deus queria que eles viessem a viver. É fácil falar de promessa quando nós estamos vivenciando as promessas, mas enquanto as promessas são faladas para nós e nós não conseguimos vivenciar as promessas que Deus tem falado para conosco. Você sabe que Deus está dizendo nessa noite? Qual tem sido o seu relacionamento comigo? Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes até nós que somos servos de Deus ou servas de Deus, você sabe o que acontece? Nós fazemos de indiferença para com Deus. Muitas das vezes o que nós queremos de Deus, você sabe o que é? É só as promessas. Mas o que chama a atenção aqui está falando de algo muito mais do que nós possamos imaginar. A Bíblia diz, sabe o que é? Está falando de extensão aqui. Está falando de nós colocarmos as nossas estacas de haver crescimento. Mas para que possa haver um crescimento, eu também tenho que vivenciar as expectativas de Deus para a minha vida. Meu irmão, você sabe que eu venho nessa noite te dizer que não importa o que você está vivenciando, o que importa é você entender qual tem sido o seu relacionamento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Será que o meu relacionamento, o seu relacionamento tem sido um relacionamento indiferente para com Deus? Engrandecido para o teu nome. Porque vivenciar a habitação do Salmo 91, como diz o salmista, Davi no Salmo 91, está debaixo do esconderijo do Altíssimo é uma coisa, mas está diante da proteção daquele que pode esconder o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Verdade, meu Deus. Você já observou que muitos querem estar debaixo do esconderijo, mas ninguém quer saber daquele que está guardando o esconderijo do Altíssimo. Ó Deus fiel. Vivenciar aquilo que Deus tem para a nossa vida é algo real. Graças a Jesus, santo é o corpo. Mas entender qual tem sido o relacionamento. Por que eu li 3 versículos aqui? Porque aqui fala de várias coisas dentro deste capítulo. Não fala só de bênçãos prometidas, não, pós-cativeiro. Você sabe o que o profeta está relatando aqui? O profeta está relatando algo de crescimento. Está falando algo que possa expandir. Você vê que a mulher que não poderia gerar, vai virar uma mulher frutífera. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Aquilo que não está frutificando, vai frutificar. Aleluia. Vai frutificar. Vai. Eu não sei o que você precisa, aonde a esterilidade tem acontecido na sua casa, não sei a área da sua vida, mas Deus está dizendo nesta noite que aquilo que era estéril não vai ser mais estéril. Vai gerar, irmão. Ramacheia, Ramandaragasuri de Candarabacheia. E o que me chama a atenção é que nós podemos ter vários exemplos na Bíblia. O que diz de Sara? A Bíblia diz que Sara não poderia gerar, porém Sara disse para Agar se deitar com Abraão, para que Abraão pudesse ter um filho com Agar. Meu irmão, mas não seria o filho da promessa. Muitas pessoas têm buscado o artifício e esquecido da promessa que Deus tem feito. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para mim e para você. Fez. O problema é que se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados, sabe por quê? Para aquilo que o adversário quer que nós queremos, que entender que não tem mais jeito. O que me chama a atenção é que quando o profeta Isaías começa a profetizar, ele fala algo muito extraordinário. Ele não fala só de enfincar as estacas. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está falando de progresso. Você sabe o que ele está dizendo, pastor Reginaldo? Não importa o tempo que você está vivendo, mas vai haver progresso. Deus fiel. Vai. Aleluia, Jesus. Ele está falando que vai ter progresso, irmão. Aleluia. Você não está pegando. Você sabe por quê? Porque o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim, que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescenta
dores. Você sabe que ele está dizendo: o que eu tenho para minha vida e para a sua vida são bênçãos de enriquecimento, aquilo que vai enriquecer, mas não vai trazer dor para você. O que me chama a atenção é que quando você procura buscar aquilo que Deus não quer que você busca, começa a vir os problemas. Você lembra o que aconteceu com Agar e Abraão? A Bíblia diz que Agar até gerou. Agar até gerou. O problema não é você gerar. O problema é que até o apóstolo Paulo, se você for observar, ele usa esse versículo do capítulo 54 primeiro. Ele começa a falar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 27, se não me falha a memória. Se ele sabe o que ele diz lá, Paulo vai falar o seguinte: os filhos da promessa e os filhos que não são da promessa. Ele está fazendo uma comparação daqueles que vieram de Sara, que seria Isaac e toda a nação, com Agar é Ismael e toda a nação. Você sabe o que me chama a atenção? Que muitas pessoas têm buscado artifício. Só que há uma palavra. Quando o profeta diz que nenhuma ferramenta preparada contra mim você não vai prosperar, ele usa uma alegoria, uma palavra. Você sabe o que é uma palavra militar? Ele está dizendo que é uma ferramenta. Não importa qual ferramenta. Quem sabe a ferramenta da calúnia, quem sabe a ferramenta de inserção. Quem sabe você está aqui buscando a Deus e muitas das vezes na sua casa o seu esposo, o seu filho, quem sabe situações acontecem para poder se levantar contra a tua vida. Você sabe para quê? Para que você venha perder o foco da promessa. Mas nessa noite Deus está dizendo: há uma promessa na sua vida. Há uma promessa na sua vida. Há uma promessa na sua vida. Você sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É Deus. É Deus. O que me chama a atenção aqui, meu irmão, você sabe o que é? É que diante da opressão do povo, pastor Reginaldo, você vê que o profeta, primeiro ele profetiza no capítulo 53, no primeiro versículo ele diz o seguinte: quem dará crédito à nossa pregação? Você sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está fazendo menção do sacrifício de Cristo. E aqui está falando de uma restauração para Israel. E essa restauração não só esbanja Israel, mas sim todo aquele povo que são gentil, como eu e você. Aleluia. Você sabe o que Deus está dizendo? Uma promessa na sua vida, meu irmão. Muitas das vezes o adversário ele tenta, sabe o que? Te esfriar. Muitas das vezes ele tenta apagar a chama que arde no seu coração, de você entender que há uma promessa na sua vida. Mas eu venho nessa noite como homem de Deus para te dizer: há uma promessa não só para você, mas para a tua casa, para os teus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa, você não está entendendo. Há uma promessa. Você não foi gerado por acaso. Quem te gerou cumpre com aquilo que disse em prol da tua vida. Você não está nesse mundo por acaso. Você foi gerado porque você é marcado pela promessa de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E o engraçado é que quando o profeta Isaías fala, se você for observar, no capítulo 7 que eu disse aqui, ele está dizendo o seguinte, ó: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia recolherei. Você sabe o que ele está dizendo? Ele estava dizendo assim para a nação: ó, eu abri mão de vocês. Você sabe por que eu abri mão de vocês? E era por isso que Deus sempre usava uma nação para poder oprimir o povo. Quando não eram os ansírios aqui, eram os babilônicos, que estavam oprimindo o povo. E entenda uma coisa: quando a palavra que muitas das vezes é falada não é ouvida, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Se você não ouve para o bem, você vai ouvir para o mal. Vai ouvir para o mal. Você sabe por quê? Quando Deus usava os seus profetas para poder falar, a palavra eles não davam crédito. Então sabe o que Deus fazia? Usava as nações.
E as nações eram justamente para poder oprimir o povo. Então Deus estava dizendo aqui, ó, por um pouco eu larguei vocês. É gostoso ouvir a palavra de promessa. Mas o doído é quando você se envolve na palavra para entender o que Deus está querendo dizer. Quando você fala nenhuma ferramenta preparada contra ti, Deus estava dizendo isso pós-exílio. Querendo dizer assim, ó, agora eu tirei vocês do cativeiro. Agora toda nação que se levantar contra vocês. Aleluia. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O diabo pode se levantar. O diabo ele pode ter a sua estratégia para poder se levantar contra a tua vida. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não vai prosperar. Não vai prosperar. Muitas das vezes você está na sua casa. Você sabe quando você está buscando paz com Deus, mas muitas das vezes o inimigo ele procura arrumar estratégia para tentar tirar a tua paz. Você já percebeu isso? Quando não é o seu filho, é o seu vizinho. Quando não é o seu vizinho, muitas das vezes sabe quem é? É um parente. Justamente para tirar a sua paz. Porque sabe da comunhão que você tem com Deus. E a tendência do adversário é tentar atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Você lembra o que eu disse aqui? Porque o relacionamento que Deus estava querendo com o povo era de marido e mulher. É só você observar. Eu tratei vocês como minha esposa. E a igreja em si, ela é a esposa, ela é a noiva. É por isso que a igreja, por ser a noiva, você tem que entender que ele, sendo o marido de Deus, ele sempre vai trazer algo produtivo para nós. Para poder semear na nossa vida. E o que ele semeia na nossa vida? A não ser a própria palavra dele. Porque a própria palavra dele tem promessas para a nossa vida. O problema é que muitas das vezes nós só queremos, sabe o que é? O Deus da promessa. Mas não queremos, você sabe o que é? Servir a Deus da maneira que Ele quer que nós venhamos servir. Você sabe o que Deus estava dizendo para o povo aqui? Vocês não vão ficar mais estéreis, não. O tempo que vocês vivenciaram em cativeiro só foi um tempo. Aqui tem promessas. E eu comecei a observar assim nesse capítulo 54, você sabe o que? Tem 4 promessas aqui que me chamam a atenção. 4 promessas que me chamam a atenção. Uma delas aqui eu li para os irmãos, que está dizendo aqui, ó, no versículo 13: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Está falando todos. E está falando o seguinte: olha aqui, outra promessa. E a paz de teus filhos será abundante. Você sabe o que é isso? É uma promessa que Deus fez para o povo, que está também transferindo para nós. Que os seus filhos não vão perecer não, irmão. Está falando que os seus filhos não vão perecer. E está falando sobre paz. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, sabe o que é? A prosperidade que o povo iria vivenciar. Por que o povo ia vivenciar uma prosperidade? Porque está falando de progresso. Quando uma pessoa não está vivenciando um progresso, ela não consegue vivenciar a margem daquilo que ela gostaria de vivenciar. Aqui Deus está falando de expansão. Quando Deus fala de fincar as estacas, Ele está falando assim, ó, o povo vai ser tanto que vai ter que ampliar a tenda. Você sabe o que Deus está dizendo? Há uma promessa para essa igreja. Há uma promessa para essa igreja. Há uma promessa. Há uma promessa. O problema é que a promessa que nós esperamos, irmã André, é assim: hoje eu recebo a promessa, mas amanhã eu quero ver cumprida. Não funciona assim, não. A promessa, se tiver que ser promessa, ela só vai ser se você obedecer. E eu provo isso para você na palavra de Deus. Você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2? Está dizendo o seguinte: as promessas, para poder ser promessas, elas vão vir sobre ti. Só você ler. Está escrito aí, abre aí rapidinho, pode ler. Abre aí. Deuteronômio 28, versículo 2. Você sabe o que Deus estava dizendo ali para o povo de Israel? Ó, só tem um detalhe. Para essas promessas te alcançar, vocês têm que fazer uma coisa.
Só obedecer. É só obedecer, meu irmão. Se você não obedece, não tem como você ver o cumprimento da promessa. Só recebe promessa quem obedece. Aí eu vejo hoje os crentes de hoje em dia, presbítero Jorge, ele vem para a igreja no intuito somente da promessa, mas ninguém quer o Deus da promessa. Eles querem a promessa, mas não querem o Deus da promessa. Mas nesta noite, o diabo vai cair por terra, porque há uma promessa na minha e na sua vida. Há uma promessa. E quando Deus está dizendo isso, Ele está querendo dizer o seguinte: não precisa você ir, ó. Não, eu vou ali, porque os crentes hoje estão assim, ó, presbítero Jorge. Eu vou na igreja ali de fulano de tal, porque ali tem uma bênção para mim. Meu irmão, para com isso. Promessa para ser promessa, se ela tiver que ser promessa, ela vai vir sobre a minha vida. Eu não preciso ir atrás dela. Não preciso ir atrás dela. Promessa que é promessa, ela tem que vir sobre a minha vida. Você sabe por quê? Porque o povo aqui estava debaixo de uma promessa. Eu vejo os crentes, eu já vi irmãs assim. Não, irmão, eu vou ali numa campanha ali, ó, da igreja ali, que eu estou buscando uma bênção. O quê? Buscando uma bênção? Não, irmão, você já está debaixo da promessa. Bênção, se tiver que vir, ela vai vir sobre a sua vida. Está escrito aí, ó. O que está escrito aí, presbítero Jorge? Lê aí. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Aleluia. E te alcançarão quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus. É você que precisa alcançar ela? Ou é ela que tem que te alcançar? É ela que tem que te alcançar, meu irmão. Você sabe por quê? Porque o segredo está na obediência. Você não precisa ficar pulando em galho. Você não precisa, se alguém chegar e falar para você assim, ó, vamos ali porque ali o fogo cai. Não, ei, na minha igreja o fogo não pode cair, mas a palavra é semeada. A palavra é semeada. Porque o povo está atrás de fogo, pastor Reginaldo. Mas nem todo lugar que o fogo cai é Deus derramando fogo. Você lembra do profeta Elias, quando estava dentro da caverna? Veio fogo, primeiro veio o vento, e nenhum dos dois era. Mas quando veio uma voz bem mansinha, você sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? O fogo pode estar caindo onde for, pode estar abalando a estrutura do templo, mas eu venho nessa noite te dizer: se a palavra estiver sendo semeada para a igreja, você está guardado debaixo da promessa. Tá debaixo da promessa. Deus maravilhoso. Aí o que me chama a atenção aqui, você sabe o que ele está falando, ó? Olha no versículo aqui, 11, que ele está falando do profeta Isaías. Ó, oprimida, arrojada, com tormenta e consolada, eis que eu porei tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras. Sabe o que ele está falando? Que ele está adornando a igreja. Aleluia. Ele está adornando o esposo, a esposa. Você sabe o que me chama a atenção? Você já observou que quando você está se produzindo, você está se produzindo para ir em algum lugar ou para ir para a igreja, você está o quê? Se adornando, né? Às vezes a mulher gosta de colocar uma pretexto no cabelo, sei lá, coloca um talco no rosto, não sei. Você está se adornando. Você sabe o que Deus está dizendo? Há uma promessa. E quem te cobre com esta promessa de adornamento é Deus. Aleluia. Aí eu fico vendo as pessoas batendo cabeça. Você não precisa bater cabeça não, meu irmão. Você precisa estar debaixo da obediência. Aleluia. Você já observou que quando um relacionamento, quando Deus ele trata aqui Israel como esposa, quando o relacionamento está abalado, a esposa está indiferente com o esposo. Você já percebeu que o esposo ele acaba ignorando a esposa? Deus. Teve uma fase na minha vida, hoje já não acontece mais isso não, tá? Minha esposa teve que apanhar muito, mas não foi de mim não, foi de Jeová. Sabe por quê? No começo da caminhada, pastor Reginaldo, não sei se aconteceu isso com o seu casamento, mas a gente brigava, aquelas brigas de casamento, aí a mulher queria dormir no sofá. Eu falava assim, eu não vou dormir não, vou dormir na minha cama. Você sabe por quê? Porque a mulher quer
ficar indiferente com a esposa. Deus também. Deus estava indiferente. Sabe por que Deus estava indiferente? Porque a esposa estava indiferente com a esposa. E no relacionamento físico, é assim. É por isso que Deus, quando compara a igreja, ele, o esposo, e a igreja, a noiva, é justamente por isso. O nível de relacionamento que nós temos com Deus é o nível que nós vamos entender das promessas que Ele tem para a nossa vida. Você já percebeu que quando o relacionamento do casal está 100%, o intuito do marido é sempre querer surpreender a esposa? É ou não é? Ou muitas das vezes, tem esposa que quer surpreender o marido. Às vezes quer fazer, por exemplo, um doce que ele mais gosta. Uma comida que ele mais gosta. Quer surpreender ele. Ó, bem, eu fiz uma comida que você mais gosta. E ele chega em casa e fala assim, nossa, que comida maravilhosa. A casa, do jeito que ele imagina, limpinha, cheirosa, não é assim? Ela surpreende o marido. E aqui é Deus que está querendo surpreender a esposa. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Você quer vivenciar a surpresa de Deus? Fica debaixo da promessa. Porque aqui, quando a esposa não está indiferente com o marido sempre vai querer agradar. Agora imagine Deus com a igreja. Se a igreja está debaixo da obediência, meu irmão, o intuito é só a igreja expandir. É só a igreja crescer. Aquilo que os outros falar vai cair por terra. Você sabe por quê? Porque aqui no capítulo 54, versículo 17, está falando assim, que toda língua... Está falando toda a língua. Sabe o que está falando? Seus parentes podem estar falando alguma coisa, mas vai cair por terra. Alguém lá de fora pode estar falando alguma coisa, mas vai cair por terra. Alguém está falando, não vai sair daquilo. Ei, eu não estou preocupado com o que os outros dizem. Eu estou preocupado com aquele que disse ao meu respeito e o seu respeito. Você está preocupado com alguém? Me diz, igreja, você está preocupado com alguém ou você está preocupado com Deus? Não, meu irmão, nós temos que estar preocupados com Deus. Você já percebeu que tem pessoas que ainda assim, não, se fulano falar de mim, eu vou lá tirar satisfação. Quem disse que você tem que tirar satisfação? Você sabe o que Deus disse? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, se não me falha a memória, 30, se não me falha a memória. Você sabe o que diz? A Bíblia diz o seguinte, que quem justifica eu e você é o Senhor. Aleluia. Você não precisa tirar satisfação com ninguém. Se alguém estiver falando mal, ou estiver desenhando alguma coisa da obra de você,